Fala investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planilheiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e no vídeo de hoje nós vamos falar do relatório gerencial de setembro de 2022 do Bresco Logística, Fundo de Investimento Imobiliário, é o BRCO11. Vamos ver qual foi a performance dele e se você gosta desse tipo de assunto, FIF, Agro, EF Infra, não perca tempo aí, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e também deixe seu like, é tudo de graça, você não paga nada para isso, mas ajuda muito a gente aqui a continuar aqui nosso trabalho no YouTube, tá bom? Então ajuda a gente aí, compartilha esse vídeo com outras pessoas e também esse relatório gerencial vai estar na descrição do vídeo para você baixar, fazer uma leitura mais detalhada aí do Bresco Logística, tá? Assim como o nosso canal, do nosso link, né, do grupo do Telegram. Se inscreva lá em curta distância e faça também suas sugestões de vídeo por lá e converse com outros investidores também de fundo de investimento imobiliário, Fiagro e Fiinfra. Vamos lá então, Bresco Logística, fundo de logística, como o próprio nome já diz, né? Ele que tem 11 propriedades aí, são mais de 446 mil metros quadrados, tem um potencial de expansão ainda de 6%, né? E tem uma receita anual estabilizada aí de em torno de 154 milhões de reais. 39% das suas propriedades estão na cidade de São Paulo, né? O principal centro consumidor e o centro financeiro aí do país. E o fundo está com 0% de vacância nos seus empreendimentos. Prazo médio de remanescente aí de vencimento dos contratos está em quase 5 anos e 28% deles são contratos atípicos. Tá? Então o fundo tem 10 das 11 propriedades com classificação a mais. Fundo que tem gestão ativa, então fundo é interessante, né? Tem bons imóveis. A gente vai ver aqui qual foi então a performance dele. Começando aqui do resultado, né? Os resultados pelo critério de caixa, como ele destaca aqui. Como a gente verifica, ele não teve muitas alterações, né? Está aqui com a receita estabilizada aqui, né? Em torno de 12 a 13 milhões de reais. Também a despesa não teve muitas alterações. Lembrando que o fundo ofere receitas através dos aluguéis, né? Dos galpões, dos condomínios logísticos que ele possui, né? Então aqui taxa de gestão, a principal despesa, né? Taxa de administração, não tem taxa de performance. E o valor aqui de resultado do fundo pelo critério de caixa foi de 10, quase 11 milhões de reais, também não tendo muitas alterações com relação ao que foi distribuído. O fundo inclusive fez mais uma reserva aqui, né, de caixa. E o rendimento anunciado foi exatamente o igual a agosto, né? Foi de 70 centavos por cota e o fundo distribuiu menos de 95%, né? Então, tá aí com os resultados interessantes, né? Resultados bem interessantes com relação à distribuição, né? A resultado acima da distribuição, é bom para a saúde do fundo, inclusive financeira, né? Para qualquer eventualidade, né? Ele manter ali uma distribuição linearizada. Fundo hoje que tem mais quase 15 milhões de cotas, tá? O patrimônio dele está em 1,7 bilhões de reais, que dá R$ 119,10 por cota, e o valor de mercado está em torno de R$ 110 reais atualmente, agora em outubro, mas encerrou setembro a 108,50, 1,6 bilhões de reais em valor de mercado. Quem gera é a Bresco Logística, né, que cobra uma taxa de 1% ao ano de gestão, né? Também tem uma taxa de performance aqui, né, que tem aqui um spread de IPCA mais 6%, mas como a gente verificou aqui, não tem apropriado essa taxa, né, não tem fazido jus a essa taxa. E o administrador Oliveira Trust que cobra aí essa taxa escalonada aqui de acordo com o valor de mercado, como está acima de 1 bilhão de reais o patrimônio líquido na verdade, né? Ele cobra 0,03%. É uma das menores taxas de administração que eu já vi aqui dos fundos, né, que a gente acompanha. Aqui no mercado secundário a gente vê a evolução do fundo desde o início, né? Então a gente verifica que o fundo já chegou inclusive a custar no mercado o preço da cota R$ 149,50, né? Lá nos auges, né, dos preços que estavam muito altos dos fundos lá em final de 19 e início de 20. A pandemia fez o preço despencar no mercado, né, a partir de março, e desde então o fundo teve altos e baixos aí, né? Chegou a estar custando aí o valor de mercado a R$ 86 reais, né? E desde o IPO a rentabilidade total está em 29,9%.
Então, desde lá de dezembro de 2019, rentabilidade de quase 30%, né, versus 2,6% do IFIX, que também teve muitos altos e baixos, né, e o volume negociado desde o IPO foi de em torno de uma média, né, de 2,7 milhões por dia. Então tem uma liquidez até interessante. O fundo chegando aí, ó, aproximando aos 100 mil cotistas na sua base. Ó, aumentou bastante, a gente vai ver o gráfico depois mais para baixo, como aumentou nesse mês de agosto para setembro a quantidade de cotistas. Aqui é o rendimento anunciado mensal por cota, que foi de 70 centavos, então como eu falei, manteve a mesma distribuição de agosto e a rentabilidade foi menor, né? Porque muitos fundos de tijolo tiveram rentabilidade altíssimas por conta da variação da cota no mercado em agosto e manteve-se estabilizado no mês de setembro. Vamos mais para baixo, falando do portfólio. Então, a gente já falou alguns percentuais lá em cima, né? 39% estão localizados na cidade de São Paulo. E uma característica interessante são dos imóveis é que eles são propriedade last mile, né? Em torno de 3/4, né? Ou 75% dos seus imóveis são dessa característica last mile que ficam próximo aos consumidores, né? Então fica localizado ali nos grandes centros de consumo, que facilita muitas empresas, né, de entrega ali que vende no e-commerce, né? E também de empresas que armazenam, né, produtos aí de varejo, né? Favorece essas empresas para uma logística, né, mais próxima ali dos seus centros de venda, né? Como o Mercado Livre aqui, no e-commerce, Magazine Luiza também, né? Tem aqui a B2W, a Grupo Pão de Açúcar também, né? Nos seus supermercados, Carrefour, então favorece muitas empresas esses tipos de centro de distribuição. A gente verifica que o e-commerce e o varejo é 57% da composição da receita do fundo, segue aí o Grupo Pão de Açúcar como um principal cliente, né, 28% em relação à receita, então bem concentrado no Grupo Pão de Açúcar e os contratos ou as receitas do fundo, né, e o restante aí em torno de 70% mais pulverizado entre esses principais clientes aqui, né. O Grupo Pão de Açúcar que ocupa 2 centros de distribuição do fundo, né, o que dá esses 28%. Então a concentração está maior aí no Grupo Pão de Açúcar, né, que já é uma empresa bem estabilizada, né? Então acaba reduzindo também o risco por conta disso. Fundo que não tem vacância, 28% dos seus contratos são contratos atípicos, tem um prazo médio de vencimento de 4,9 anos e a receita estabilizada, como a gente já viu, anual, 154 milhões de reais. A tipicidade, né? Então 72%, e PCA, ó, que é o principal índice de reajuste, 96%. E aqui embaixo a gente vê com relação, né, as revisionais e os índices de reajuste aplicados, né? A gente verifica aqui que setembro aí, em outubro, na verdade, o fundo vai ter 15,6% da sua receita reajustada aí pelo IPCA. Na composição de acionária, a maioria são pessoas físicas atualmente, 56%, né? E a gente verifica aqui como teve de aumento, né, em relação a agosto e setembro, em relação à quantidade de cotistas, né? Cresceu aí quase 10 mil cotistas de agosto para setembro, né? Que é muita loucura, né? Não sei, o fundo estava custando ali R$ 90 e nesse período aqui, ó, entre março, né, e aproximadamente junho, julho, né? O fundo estava abaixo dos R$ 100, ficou muito tempo abaixo dos R$ 100 e a evolução de cotistas foi menor e agora que o fundo está quase 110, aumentou 10 mil cotistas, né? Então é muito estranho isso, né? A gente verifica que as pessoas realmente ainda não entendem que tem que comprar na baixa, né? E não na alta, né? Mas enfim. Bom, aqui em relação à seção de direitos creditícios, né? São os financiamentos que o fundo tem. Então esse imóvel aqui da BRF Londrina tem ali a sua receita securitizada, né? 36% do contrato é para pagamento desse financiamento, né? Então tá aí em linha. Atualmente o fundo está locado, né? Então está em linha aí com relação à dívida, né? Aqui são as benfeitorias, então são as obras que o fundo costuma fazer aí para poder melhorar. Nessa Whirlpool já está há bastante tempo, vai ser entregue agora finalmente em outubro de 2022, né? Tá aí para ser entregue a primeira e a segunda fase e a terceira fase que atualmente está, né?
Fundo que investiu nessa terceira fase 17 milhões de reais, e isso depois vai ser reajustado aí no contrato da Whirlpool para poder pagar, inclusive, essas melhorias que o fundo fez, né? Aqui então a relação dos imóveis do fundo, do portfólio, né? Tem todas as características aqui, né? A gente verifica, né, como os imóveis estão localizados próximos às grandes, à cidade, né? A gente verifica aqui em São Paulo esse centro de distribuição aqui do Grupo Pão de Açúcar, esse outro aqui também, né? Localizado próximo a grandes centros de distribuição, localizado próximo às grandes cidades. Então o fundo tem essa característica. Outro fundo aqui, outro imóvel aqui da Whirlpool, por exemplo. Esse é em Embu das Artes, mais distante dos grandes centros, né? Esse também é de Itupeva. Outro aqui em Itupeva, Contagem, Resende, também é mais distante dos grandes centros consumidores, também aqui no Rio de Janeiro. Canoas, mais próximo, né? Como a gente verifica aqui, do grande centro, né? E outros imóveis que o fundo tem aqui dessa característica last mile, ok? É isso aí então. Bresco Logística, fundo de logística, como o próprio nome já diz, é o BRCA11, relatório de setembro de 2022. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe com a gente se você é cotista do Bresco Logística, qual o percentual da sua carteira hoje. Eu não sou cotista do Bresco, já fui há um tempo atrás, né? Não sou mais, mas é um fundo que tem mantido aí as suas receitas estabilizadas, os resultados bem previsíveis, né? Sem nenhuma alteração nos seus contratos, né? O contrato é tudo em linha aí. Inclusive o fundo não tem nem alavancagem direito, né? Muito pequeno ali a alavancagem que tem no BRF Londrina, né? E está em linha com o contrato, né? Então o fundo bem estável, né? Interessante aí com seus contratos com grandes empresas, ok? Então é isso aí. Fique com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.